Oi, hoje a gente vai conversar sobre escrita com leveza. Quantas vezes nós estamos escrevendo e aí a gente pensa, será que está técnico demais? Será que está leve demais? Ou então, será que essas palavras realmente vão conectar as pessoas? E aí, pensando nesse tema, eu convidei a Luísa Salacerri, que também é jornalista, trabalha com escrita, para a gente trocar figurinhas em relação a isso, e ajudar as pessoas que gostam de escrever e as pessoas que também trabalham nessa área. Lu, muito obrigada por aceitar o meu convite, seja bem-vinda e conta um pouquinho da sua história para a gente. Pri, fico muito grata também por esse convite. É uma honra estar aqui conversando com você nesse seu projeto, né, de entrevistas. A gente que é jornalista gosta muito de entrevistas, né? Eu também gosto. Bom, então, eu sou jornalista, né, como você falou, é minha formação. Trabalho há mais de 15 anos aí na área, né, atuando na área. A minha formação ela foi basicamente mais voltada para o jornalismo impresso mesmo. Então, eu trabalhei alguns anos em redação de jornal impresso, até que eu engravidei, me tornei mãe, né? Casei, tive meu primeiro filho, e aí maternidade para mim assim foi meio que uma desconstrução também, assim, de parar para rever, sabe, o que é que realmente fazia sentido para mim, também em termos profissionais. E aí eu brinco assim que para mim foi como um mergulho assim muito profundo que eu demorei a voltar à superfície. Então, com isso eu saí da redação de jornal, quis me dedicar mais assim à presença, né, na maternidade, porque o ritmo de redação de jornal é um ritmo intenso. Eu trabalhava fim de semana, feriado, né, nunca tinha um horário certo. Pois é, e aí eu saí um pouco disso, voltei depois até para jornal impresso, mas num outro esquema, mais flexível, mais tranquilo. Depois eu tive minha segunda filha também, e aí eu fiquei trabalhando muito autônoma, né? Trabalhei também com revista, projetos culturais, coordenando também projetos de comunicação. Então, hoje eu atuo coordenando produção e comunicação numa produtora audiovisual, trabalho com texto, edição de texto, né, a escrita propriamente dita, produção de conteúdo. E, e aí, assim, né, trabalhando muito com texto, porque é a minha praia, né, de fato, assim, a escrita é o que me encanta, né, eu admiro a palavra. E, e aí é basicamente isso, assim, um pouquinho, né, da minha história, do que eu venho fazendo. Hoje eu compartilho também conteúdo no meu Instagram, então trago um pouco dessa facilidade que eu acho que eu tenho, mas que eu também desenvolvi ao longo da Uhum, jornada. Então eu gosto uhum. de mostrar isso, assim, porque às vezes as pessoas acreditam que tem uma dificuldade na escrita, não sabe escrever tão bem, como se isso fosse a escrita fosse um dom, e não é simplesmente um dom. Eu acho que é algo que a gente pode trabalhar, pode desenvolver, pode aprimorar, com certeza, né? Para ter uma escrita mais simples, uma escrita mais leve, como você falou, né? Sim, é Então, verdade. isso. Que história, hein? Que história, que bacana. Lu, isso é até um desafio para mim também, né? Eu também trabalho nessa área da escrita, com produção de conteúdo, e sempre que eu estou escrevendo um assunto mais técnico, a gente começa a pensar, mas como trazer leveza, né, para esse tema, para que as pessoas entendam melhor. Então, eu queria saber assim um pouquinho da sua experiência. Como escrever um assunto técnico, mesmo que ele seja bastante técnico às vezes, como a gente faz para trazer leveza, né? Como você faz isso nos seus textos? Uhum. Essa pergunta é interessante, Pri. Inclusive, esses dias eu até compartilhei alguma coisa a respeito disso no meu Instagram, porque eu estava passando um texto e era um texto que era oriundo de uma pesquisa acadêmica, né, na área de biologia, então trazia uma série de termos técnicos, e aí eu fiquei pensando, bom, quem lê isso aqui, mas que não tenha um mínimo de conhecimento, assim, uma base de um conhecimento mais acadêmico, provavelmente não vai entender isso aqui tão bem, né? Então, isso acontece muito. Quando o assunto é mais técnico, o texto acaba, às vezes, se a gente não tiver cuidado, ele fica um conteúdo mais duro,
né? Então fica aquele texto mais difícil às vezes. E eu acho sim que a gente tem condição de transformar assuntos técnicos de uma forma, né, um conteúdo que tenha uma leveza, uma flexibilidade que as pessoas consigam ler. Então, eu acho que primeiro parte da gente sempre se questionar de quem é o público, né, leitor para aquele texto. Quem é que vai ler? Porque se é um público realmente muito especializado, pode até caber, né, falar com uma linguagem realmente técnica, porque é um público que vai ler, vai entender e vai se identificar com aquele conteúdo ali, né? Uma coisa é a gente escrever, por exemplo, um artigo científico, tem toda uma formalidade, né, tanto na forma quanto na linguagem. Mas quando a gente vai escrever um texto para um público, né, mais assim geral, um texto mais informativo, a gente tem que tomar esse cuidado, assim, o uso das palavras, né, principalmente. Então, eu acho que a gente tem que assim desconstruir um pouco os jargões técnicos, né? Então, assim, nos meus textos, eu tento trazer essa simplicidade, assim, desconstruir às vezes um pouco os jargões técnicos, fugir dos jargões, né? Para a gente, de que forma eu posso explicar isso aqui de uma forma que um adolescente possa entender, né? Uma pessoa que não tem tanto contato com aquele tema, que ela também possa entender do que está sendo falado, por mais que ela ainda não tenha tanto repertório, não entenda tudo, mas ela possa pelo menos entender o básico ali do que está sendo dito, né? Então, de que forma? Quais são as palavras que ficam mais fáceis, né? A gente hoje, assim, tem muitos jargões, né, corporativos, por exemplo, e aí a gente se acostuma a usar, porque são palavrinhas fáceis, né? São quase termos chaves, assim. Mas eu acho que a gente tem que ter um cuidado para não ficar muito preso, né, nisso, para não criar muitos rótulos, né? Então, Sim. até no jargões corporativos, né, que a gente vê, os colaboradores, a empresa tem os colaboradores, os funcionários, mas a gente não pode esquecer a dimensão ali de que são pessoas, né? São homens, Exatamente. mulheres, pessoas que estão trabalhando ali, que estão fazendo aquela empresa se desenvolver, acontecer. Então, eu acho que tem que ter essa dimensão, assim, sabe? Para não ficar só naquele nomezinho pronto ali e às vezes não toca o outro, né? Então, se Sim. você fala em pessoas, isso. Então, se você fala em pessoas, às vezes você toca muito mais, você consegue criar conexão com quem vai ler, né? E a Uhum. escrita fica mais leve também, automaticamente, eu acho. Então, às Sim. vezes, os termos em inglês também, né, que são muito usados, às vezes eles são uma mão na roda, mas às vezes também é uma forma que fica mais engessado também. Então, que tal a gente traduzir isso, né? Se a gente está escrevendo em português, que tal a gente traduzir isso de uma forma que as pessoas entendam, né? Nós somos aqui um país, o Brasil, em que ainda é uma minoria que fala inglês, que entende inglês, né? Então, por que não a gente trazer realmente para a nossa língua portuguesa, né? Alguns termos, Uhum. por mais que tenha Isso vai, em inglês. sim, isso vai muito de forma automática, né, Lu? Essa questão de às vezes usar palavras em inglês no meio do texto, a gente precisa ficar atentas, né? Porque realmente vai de forma automática. E eu também concordo, eu acho importante traduzir essas palavras. Às vezes a gente vê. Tem vários textos, né, que a gente pega para ler e a pessoa coloca alguma sigla técnica, esquece de traduzir o que é, de colocar o significado daquela sigla. Nossa, eu vejo muito isso em textos técnicos. E nem sempre somente as pessoas daquela área vão ler aquele texto. Então, é importante ter essa preocupação de realmente traduzir, de explicar um termo técnico para que outras pessoas que não sejam da área entendam também, né? Eu sempre gosto de citar o exemplo de advogados, por exemplo, ou qualquer outra área que seja técnica, né, que seja um pouco mais técnica. A gente vê vários profissionais de áreas mais técnicas presentes hoje nas redes sociais, em diversos canais de comunicação. E é ótimo, né? Porque por esses canais eles conseguem se conectar com as pessoas, mas precisa ter essa preocupação de trazer leveza, de trazer uma linguagem mais simples, né? Para que as pessoas entendam. E também é claro que simples não significa escrever errado, né? Isso também é uma preocupação importante, mas eu acho que dessa forma a gente consegue trazer mais essa conexão assim com as pessoas. Sim.
eu gosto de dizer assim que o simples, ele não precisa ser simplório, né? Então, você tem como você ter um texto profundo, um conteúdo profundo, mas com simplicidade, escrito de uma forma que seja simples, que seja leve, né? Que as pessoas entendam. Porque acontece muito, assim, eu percebo também das pessoas escreverem partindo do pressuposto de que quem vai ler está, digamos assim, no mesmo ponto do raciocínio que aquela pessoa partiu para escrever um texto. Mas quando ela Sim, partiu daquele ponto para escrever, às vezes ela já tem um tempo ali de pesquisa, ela já tem um tempo de experiência com aquele assunto. E quem vai ler, não necessariamente, provavelmente não tem aquela mesma trajetória de experiência, de conhecimento. Então, é verdade. normalmente o leitor, ele está num ponto anterior ao ponto de quem escreve, né? Então, eu acho que vale muito a pena a gente sempre se questionar, né? Bom, quem vai ler tá em que ponto, né? Ter Até que essa ponto essa preocupação, pessoa né? está tendo essa compreensão desse assunto, né? Uhum. Ô Então, Lu, e você acha que a escrita, é claro, eu também acho, mas o que você acha do fato de a escrita contribuir para o desenvolvimento das pessoas? olha, eu acho que contribui bastante, assim. Eu acho que a escrita ela auxilia assim em vários pontos assim do nosso desenvolvimento. Eu acho que ajuda a gente a organizar melhor os pensamentos, ajuda a gente a articular melhor as ideias. Então contribui para essa articulação mesmo do raciocínio, construção de raciocínio, a clareza, né, do nosso raciocínio. Na escrita, a gente materializa, né, os nossos pensamentos, as nossas ideias. Às vezes está tudo muito solto na nossa cabeça. E quando vai para o papel, para a tela, enfim, para a página ali, aquilo toma uma forma, né? Então, eu acho que isso auxilia muito. É um instrumento, assim, eu acho, de autoconhecimento também, assim, a escrita. E, inclusive, já tem até estudos, assim, né, que mostra que auxilia até de uma forma curativa. Às vezes a pessoa passou por um trauma, né? E ela escrevendo a respeito daquela dor, né? Seja do acontecimento em si, ou das sensações, dos sentimentos que ficaram, ela Uhum. consegue elaborar melhor aquela dor, aquele trauma, né? Então, eu acho que realmente a escrita, ela é uma ferramenta, assim, poderosa, né? Trabalhar com as palavras, E é uma trabalhar a forma criatividade também. É uma forma de começar também, né? Porque hoje a gente vê que tem vários daqueles diários, e isso até é ótimo, é terapêutico. É uma forma de começar, né, a escrever. Eu acho muito legal. Com certeza. E a escrita, para mim, por exemplo, a escrita começou por aí, na infância, escrevendo diário. Eu tive diários quando era criança, quando Também. adolescente também. Então, eu escrevia, colocava ali, às vezes, coisas do meu dia a dia, às vezes, coisas do que eu estava sentindo, né? E é muito legal até quando a gente pega isso tempos depois, volta para ver, né? Como é que estava É, aquele momento da nossa vida, assim, a gente entra em contato e fala, nossa, olha só como é que eu era, olha só o que eu estava sentindo, né, naquela época. Então, é é muito. ótimo. A minha mãe fala que eu vivia com um bloquinho e caneta ou lápis na mão para cima e para baixo. Eu era pequena ainda, nem estava na escola e já andava com um bloquinho. Eu falei, eu já sabia que seria jornalista. Pois é. Não, eu também, assim, sempre curti muitos livros. Uma estante de livros eu achava assim, eu ficava, sabe, admirada, assim, eu gostava de Canta, né? folhear, ver aquelas histórias. E imaginava, né, também as histórias, assim, porque eu cresci meio que como filha única, porque da minha mãe eu sou filha única, do meu pai eu tenho dois irmãos bem mais velhos. Então, de criança na casa era só eu. Então, eu tinha muito essa coisa da imaginação mesmo, de inventar as minhas histórias, os meus personagens. Eu sou filha única. E comigo era exatamente assim, eu inventava tudo. Nossa, a minha imaginação viajava, sabe? Então eu escrevia muito, já quando criança eu gostava bastante de escrever. A minha mãe conta assim, é muito engraçado, né, gente, quando a gente sabe dessas histórias que a gente não lembra, né? Sim, exatamente. E numa época que não tinha essa coisa de celular, né? De vídeos, joguinhos, era uma época muito mais analógica mesmo. Então era o papel, a caneta, o livro. A gente desenvolvia mais a escrita, porque a gente escrevia mais, né, naquela época. Isso.
com Ô certeza. Lu, e qual dica você deixa assim para pessoas que gostam de escrever, mas não sabem como começar? Olha, eu acho que a melhor dica é comece, porque comece do jeito que for possível, sabe? É no papel, no bloco de notas do celular, é no computador, é onde você se sentir mais à vontade. Escreva sobre qualquer coisa, porque a gente só escreve escrevendo, né? Então, eu acho assim que a gente tem que começar do jeito que for possível, do jeito que for mais fácil. Tem um exercício até interessante que a escritora Julia Cameron, ela sugere naquele livro Caminho do Artista, das páginas matinais. E aí ela fala de escrever 3 páginas todas as manhãs, sobre o que você estiver sentindo, sobre qualquer coisa. Eu acho assim que nem não precisa ser nem 3 páginas, sabe? Que a pessoa puder para começar, né? Pelo menos. Mais uma dica que ela dá, que eu acho interessante, que é assim, quando você não tiver, que você acha assim, que eu não tenho nada para escrever, eu vou escrever sobre o quê? Escreve sobre o que você está vendo aqui. Eu estou no meu quarto, estou sentada, eu estou vendo aqui a cortina, a cama. Eu acordei com muito sono, hoje eu estou cansada. Enfim, escreva sobre qualquer coisa ali, o que está ao seu redor, porque aquilo aos poucos, na verdade, vai abrindo um caminho para que você consiga colocar as palavras no papel, para que a escrita venha, né? Às vezes você não consegue fazer a escrita fluir assim logo de vez, mas é um caminho que você vai percorrendo, né? Então eu acho que Sim. vai abrindo mesmo assim uma estrada para você poder caminhar. E às vezes, quando você menos espera, dali pode surgir, às vezes, um sentimento que está ali mais escondido, que você não estava prestando atenção, né? Pode vir uma lembrança de alguma coisa, pode vir uma ideia, uma inspiração, né? Se você Hum. está em prática, se coloca em prática, em movimento, eu acho que já facilita para poder vir inspiração, para vir ideias. E as ideias, eu acho que elas estão aí, né? Estão espalhadas no dia a dia, no cotidiano. Às vezes a gente não precisa também buscar tão longe. Eu quero uma grande ideia para escrever alguma coisa. E às Às vezes a vezes gente pode se ser uma coisa, prende, né? sim, pode ser uma coisa muito pequena, né? Às vezes é o céu que você observa naquele dia, né? A natureza à sua volta. Enfim, eu acho que do cotidiano a gente pode extrair muita coisa, né? Com Então, assim, eu certeza. acho que a leitura também é muito importante porque alimenta a gente, né? A gente ganha repertório com a leitura. Então, a leitura eu acho que ela abre bastante assim a nossa mente, né? Os horizontes. Mas a escrita tem que ter a prática também, né? Então tem que começar começando, tem que escrever escrevendo mesmo, assim. Se É, colocar nesse movimento. começar sem medo, né? A Ana Holanda, escritora, fala muito isso também. Eu até eu fiz um curso dela e ela fala: tira foto da pia cheia de louça e aí comece a escrever sobre aquilo. Ou tire uma foto do varal da sua varanda. Inclusive, eu fiz isso uma vez. Eu tirei uma foto. Eu amava a varanda que eu tinha em uma outra casa em que eu morei. E aí eu comecei a escrever e, nossa, os sentimentos vêm. A gente começa a construir ideias que, assim, se a gente parar para tentar buscar essas ideias, elas, se eu tivesse parado antes, talvez elas não viriam, sabe? E por meio daquela foto simples, sem programar, sem nada, eu escrevi um texto. Então é isso, parte, às vezes é só partir de um de uma pequena foto, de um detalhe, enfim, que seja, e aí o texto se discorre, né? Isso. Parece que às vezes algumas ideias elas ficam escondidinhas, né? Assim, tá ali por baixo de um tanto de outras coisas. E aí se você vai, digamos assim, tirando as camadas, né, do que está por cima, e aí você começa a escrever sobre a sua varanda, o detalhe de uma porta, não sei, a pintura da parede, enfim, qualquer coisa, às vezes uma lembrança de algo do passado, um disco, um filme, né, que você viu, e dali parece que vai tirando aquelas camadas, e aí uma ideia pode surgir dali, né? Vem, às É. vezes, outras coisas que às vezes a gente não estava pensando, que se ficasse só no pensamento, talvez aquilo não iria aparecer, né? Mas quando Uhum. aí você vai escrevendo, você vai desfiando, né?
Você vai tirando aquele fio ali, acho que é como um novelo, assim, às vezes a escrita eu gosto de comparar como um novelo, você vai puxando ali o fio, né? Você vai puxando a linha, vai puxando e aí quando você vê, você costurou algo muito bonito ali. É verdade. Ah, adorei essa frase. Costurou algo muito bonito. Que legal, Lu. Obrigada pela sua entrevista, adorei. E Muito grata, Pri. vamos fazer outras nesse caminho. Sim, sim. Muito grata aí pelo convite. Gostei dessa conversa com você. Que bom. Pessoal, obrigada. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.